Aos 40 anos esse homem era desconhecido para o mundo, mas em 90 minutos ele parou a poderosa Espanha e provou que a sua vida não acaba aos 30 ou 40 anos, como muitos de vocês pensam. Se você sente que nada muda na sua vida, precisa conhecer a história do Vozinha. Ele fez aniversário no começo do mês, dia 13 de junho. Ele veio de um país pequeno, dos menores da Copa do Mundo, com 500 mil habitantes aproximadamente, mas com uma força que gigantes como o Brasil e Portugal às vezes esquecem. Seu pai era militar e sua mãe trabalhava fora, criado pelos avós e com o sonho de ser jogador profissional. Nas brigas com os colegas, quando eles provocavam, ele ficava nervoso e ele recorria aos avós. Daí surgiu o apelido Vozinha. Mal ele sabia que a piadinha se tornaria uma marca. E o futebol na rua é assim, você joga com os mais velhos, apanha, só que segue o jogo, né, pessoal? Ele não se intimidou, ele queria mais do futebol. O seu próprio nome veio do mundo da bola. O Josimar José Évora Dias tem o Josimar vindo de um jogador do Botafogo e da seleção brasileira de 86. E pra quem não sabe, Josimar inspirou o nome de uma revista da Noruega. E olha que ele tinha um apelido maldoso, Josibar, por causa de álcool, de entorpecentes. Quer dizer, pode ser que você não saiba, mas talvez você esteja servindo de inspiração pra alguém, mesmo que você esteja passando por problemas e seja ridicularizado por isso. Com Vozinha, vê a carreira de jogador e segundo o Transfer Market, ele passou pelo Batuque e Mindelense, ambos do Cabo Verde, antes de se transferir para Angola. Até esse momento, o pessoal conhecia ele como Josimar. Porém, no seu time angolano tinha outro Josimar. Olha só que nome homenageado. E para não ter confusão, ele resolveu usar seu apelido de infância. E não largou mais, mesmo rodando o mundo. Foi para Moldávia, Zimbro, Portugal, Gil Vicente, Chipre, Limassol, Eslováquia, Trenčín e por fim Chaves de Portugal, onde o seu contrato acaba agora, já 1º de julho de 26. Hugo Souza jogou lá até junho de 24. Vozinha iniciou no Chaves em julho de 24. Foi o substituto do brasileiro. Tá rolando nas redes sociais aí de que o Vozinha, ele é eletricista ou era eletricista quando ele tava com esses problemas contratuais após ele sair do Chaves de Portugal. E aí ele teve que trabalhar como eletricista, enfim. Aí eu fui ver em veículos que nem a BBC, a Globo, Folha, Estadão e não encontrei nada. Essa história do Vozinha, por exemplo, eu me baseei muito no artigo que teve da CNN da história dele. Essa foi a minha fonte principal para fazer esse conteúdo. E eu quero deixar uma coisa bem claro para vocês aqui. Eu não dou notícia. Eu comento o que tá nas redes sociais e comento as notícias. Eu não passo notícia. Ninguém dá o furo aqui, mano, lá ele. Vozinha foi um dos destaques da seleção do Cabo Verde nessas eliminatórias para essa Copa do Mundo. Cabo Verde estava no grupo de Camarões, o favorito. Foram 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e somente uma derrota, perdendo somente para Camarões em um duelo fora de casa. Só que em casa conseguiu vencer dos caras. Classificação direta com 16 gols feitos e a defesa de Cabo Verde com 8 gols tomados e com participações importantes de Vozinha. Mas claro, obviamente a sua consagração veio no primeiro jogo do Cabo Verde em uma Copa do Mundo, enfrentando a Espanha, em uma estreia de gala de Vozinha, que chocou o mundo com defesas importantes e com ferrolho, como os memes do Harambol falam. Pra quem não sabe, é só procurar aí na internet, Harambol. Cara, eu acho muito engraçado esses memes. E eu nem sei porque eu acho engraçado, porque pra você provavelmente não tem graça alguma. Mas eu sempre dou risada sempre que aparece nos meus reels. E não tem vergonha nenhuma em aplicar uma tática defensiva. A Espanha com 74% de posse de bola contra 26 do Cabo Verde, 23 finalizações espanholas contra 6 do Cabo Verde, 8 chutes no gol da Espanha, enquanto o Cabo Verde chutou no gol uma vez, ou seja, 8 vezes que a Espanha chegou e o Vozinha teve que trabalhar. Enquanto a partida rolava, outro reconhecimento aqui, pessoal, da Cazé TV, precisamente do Casemiro. O próprio Casemiro fez a propaganda da rede social do Vozinha e antes que era 5 dígitos de seguidores, neste momento da gravação está assim, bombando. A partida rolava e o goleiro de Cabo Verde estava atento, o mundo de olho em uma das grandes favoritas e a muralha estava parando eles. Vozinha não estava sendo somente o goleiro de Cabo Verde, estava fazendo história dos heróis improváveis da Copa do Mundo. Pode ser que a história deles termine hoje e eu torço para que não. Só que a Copa do Mundo é um tipo de torneio que existem vários campeões. Claro, o máximo, aquele que pega no troféu, as sensações, aqueles que não são favoritos, porém vai eliminando os favoritos e tem aqueles que ganham o mundo com incríveis
incríveis atuações, assim igual vimos como essa garra que teve a seleção do Cabo Verde contra a Espanha. E quando a partida acabou, houve comemoração, reconhecimento. Ele falou na Cazé TV, se surpreendeu com o número de seguidores. Eu não sei se caiu a ficha nele que ele fez história. E roteiros como este vem muitas lições. Mas uma coisa muito legal e que se sabe é que o Vozinha gosta muito do Rogério Ceni porque é um goleiro que bate faltas e pênaltis, sendo o Ceni uma de suas inspirações no Brasil, junto com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho. Ceni até gravou um vídeo retribuindo o carinho, desejando sucesso. Com 90 jogos pela seleção cabo-verdiana, Vozinho sendo reconhecido pelo seu ídolo, com 40 anos de idade, o seu talento sendo reconhecido, e com esses méritos a sua rede social expande, e claro, com a ajuda de um grande coração que é o Casemiro com a Cazé TV. Mesmo que esse mês seja da saúde mental do homem, eu vejo poucas pessoas falando disso, até porque ninguém se importa. Eu não tô falando isso pra você se vitimizar e muito menos pra você tentar salvar o mundo, querer mudar ele, muito pelo contrário. Assim igual o Vozinha, a melhor coisa a se fazer é ser resiliente, buscar se adaptar. Provavelmente você que tem mais derrotas do que vitórias tem uma autoestima baixa e você tá pouco se importando consigo mesmo. E eu vou te falar, pessoal, eu tenho muita experiência disso aí e muito disso tá ligado à falta de autoconhecimento. Porque assim, se você soubesse quem é você, você saberia dos seus princípios, dos seus valores e teriam convicções disso tudo. E esses princípios, esses valores é que te dá forças pro dia a dia para você aguentar. No dia que você se sente triste, frustrado, enfim, não são pessoas que te dão forças. Pode acontecer, lógico, mas muitas vezes é você por você. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a convicção de que Deus, de que Jesus Cristo tem muito amor por mim, mesmo eu sendo um vacilão. Calma, eu não vou evangelizar. É que eu vivo esse amor todos os dias e me dá forças. Só que isso são convicções que eu tenho através dos meus princípios. A grande questão que eu quero dizer é o que você acredita que te faz mover todos os dias. Vozinha, por exemplo, acreditou, bloqueou a fúria espanhola, acreditou no seu sonho, no seu trabalho, nas suas habilidades. Ele mostrou para o mundo isso e colheu. E uma das lições disso é que nunca é tarde para vencer. E se você interrompe o hoje, você pode perder dias incríveis amanhã. Você pode ter uma crença igual a minha, ou você pode acreditar nas suas próprias habilidades, no seu mérito. Mesmo que o mundo não acredite, está faltando o principal, você mesmo acreditar. Se você tem o pensamento que não dá para buscar ajuda porque ninguém se importa, você está certo. Só que no mundo existem profissionais na área, especialistas, que podem te dar uma força. Porque é questão de saúde. Porque se fosse frescura, não teria profissionais, não teria médicos capacitados para resolver esse problema. E eu quero saber de você, meu caro, o que você acredita, o que te faz mover todos os dias? O que você acha do goleiro Vozinha? Foi talento ou foi um instrumento de Deus que foi usado para mostrar para o mundo que nunca é tarde? Basta acreditar? Ou simplesmente muito trabalho? Por favor, pense nisso. Compartilhe para quem gosta de futebol e precisa dessa mensagem. Deixe seu curtir, não esqueça. Dá um hype aí se você estiver vendo pelo celular. E eu quero que Deus abençoe você. Tamo junto.